Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Paulo. Dá para ouvir, sim. Bom dia, Então, bom dia. Bom dia, Bom pessoal. Bom dia, alunos. Hoje, para mim e para vocês que vão me assistir, será um dia inesquecível. Estou aqui em Teresópolis, está fazendo 10 graus, está frio, está difícil isso aqui, mas nós vamos fazer o possível para levar a vocês umas verdades superiores sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Consigo a vocês a presença do autor espiritual aqui no nosso trabalho, o notável escritor brasileiro Humberto de Campos. A ele nossas admirações e agradecimentos. A aula deve ter mais ou menos, se andar relativamente bem, pelo menos 1 hora de trabalho, porque ela é muito densa. Mas falar verdades e respaldá-las requer realmente muita consistência acadêmica, muita comprovação, muita pesquisa. Quero saudar aqui meus alunos do Frei Luiz, minha secretária Carola, demais amigos da instituição, o meu grupo do Espíritas com Kardec, liderado pelo Marcelo e outros amigos, Nelson, Cátia Pelle, Beto e outros colegas do grupo. E vamos, com a graça de Deus, sempre buscando o melhor para todos, iniciar o nosso trabalho. O título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Autor espiritual Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, primeira edição, março de 1938. O trabalho propõe uma análise comparativa com a doutrina espírita kardecista, uma análise crítico-comparativa com a doutrina espírita kardecista e os evangelhos de Jesus no que toca às suas máximas. Bom, vamos iniciar aqui com a apresentação do livro. Esse é o livro que nós vamos trabalhar. Está aqui, na última edição da FEB, me parece que é a última. Bom, a questão referente às aulas que a gente dá em palestras sobre o Espiritismo, a gente observa aqui no nosso meio um dos grandes barreiras para a transmissão do conhecimento é aquilo que nós vamos ensinar. E além de conhecer, e o conhecimento só se inicia através do estudo e da pesquisa, da memorização. Um professor que só memoriza é um repetidor automático, e quando o aluno indaga alguma questão mais profunda, ele não sabe, de fato, responder. Então, o conhecimento obriga a pesquisa, a leitura consistente e, sobretudo, também a didática. Está cruzando uma voz aqui, ó. Não sei o que está vendo. Meio-dia em todo o país. Vamos agora aos números do novo coronavírus. O Brasil tem agora... Bom, então o conhecimento ele supõe justamente a transmissão dele, a pesquisa, o estudo e, sobretudo, a didática. O meu espírita não tem didatas, não tem pessoas de formação acadêmica que possam liderar a transmissão desses conhecimentos. Não são muitos. A grande parte dos espíritas começam na casa espírita e vão bracejando da maneira que podem, vamos dizer, na melhor boa vontade, para passar esse conhecimento. Mas não são professores de formação, ou mesmo não têm uma didática própria para transmitir esse trabalho. Em razão da falta evidente de conhecedores da doutrina, de pesquisadores da doutrina e de didáticas, aparecem coisas
como o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ficam acreditadas por milhões e milhões de brasileiros como obra salvacionista do Brasil. Portanto, esse problema vai ter que ser visto no futuro pelas lideranças dos centros espíritas, para formar didatas, professores capacitados a transmitir a ciência espírita, que é uma ciência filosófica de valores morais. Bem, então, posta essa questão referente à dificuldade de transmissão do conhecimento, nós vamos estudar aqui, vamos fazer as primeiras dedicatórias do nosso trabalho. Esse trabalho é dedicado aos espíritos de Humberto de Campos, que está presente conosco aqui hoje, dando, assim, nos honrando com a sua presença aqui, de escritor, de homem, letras, de homem que já se moralizou bastante, e do espírito, e é dedicada também, esse não está presente, ao espírito de Chico Xavier, que são responsáveis pela produção da obra. Agradeço essa obra, em sequência, a Paulo Apóstolo, que também presenciou ação poderosa das forças contrárias ao trabalho de esclarecimento e de progresso proposto por Jesus. Quer dizer, todo homem que leva conhecimento realmente tem dificuldades, se depara com forças opostas e antagônicas. Paulo Apóstolo, Éfeso 6, capítulo 12. Porque é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra a encarnação ou os encarnados, sim contra os principados e potestades, contra deste mundo de regiões celestes. Então, como nunca, Paulo assinala nas regiões espirituais um grande movimento das trevas, antagonista dos esclarecimentos espíritas e dos esclarecimentos da palavra de Jesus. São essas forças que dominam o mundo tenebroso. São as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso a gente tem que entender bem o processo espírita, fazendo a interligação com as forças que atuam sobre o mundo. Isso está em Efésios 6, versículo 12. E Allan Kardec, que também definiu em sua escala espírita os espíritas pseudo-sábios, porque é um problema aqui, muitas vezes, de influência de espíritos pseudo-sábios, falsos sábios. Ele diz assim, sobre os espíritos falsos sábios, pseudo-sábios, seus conhecimentos são bastante extensos, porém acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles possui um caráter sério, que pode enganar sob sua capacidade e luzes, mas, em geral, isso não passa de um reflexo de preconceitos da vida terrestre e ideias sistemáticas. É uma mistura de erros absurdos. O Livro dos Espíritos, Céu, 2015, o Livro dos Espíritos, editor 4. Portanto, eis aí muitos espíritos falando coisas através de médios sem competência e, às vezes, até de má fé, o que não é o caso do nosso de campo. Mais. O direto de Paulo Apóstolo, e que diz: é melhor repetir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira. Repetimos, é melhor repetir 10 verdades momentaneamente do que assistir uma só mentira. Epístola de Erasto aos Espíritos Lioneses, 1809, setembro de 1891. Revista Espírita, de 61, melhor dizendo, páginas 318 e 319. Portanto, há uma cautela, uma prudência muito grande, que começa aqui com Paulo, assinalando
dificuldades existentes no mundo espiritual para trazer as informações. Há uma bela definição de espíritos que mistificam e que são grande parte daqueles que se comunicam, dando essas ideias absurdas sobre o final dos tempos e tentando explicar o porquê da pandemia, enfim, são coisas totalmente fora de propósito. E aqui há o espírito Erasto que realmente coloca as coisas de uma maneira absolutamente crítica, falando da grande realidade que é aceitar uma mentira, e essa mentira vai criar uma premissa falsa, e essa premissa falsa desenvolve um belo raciocínio lógico, fecha e sintetiza todo o trabalho, conclui com toda a sistemática lógica, mas os conceitos são falsos, portanto, todo o trabalho é um trabalho apócrifo e distante da verdade. Mas é isso que acontece, que vocês têm que tomar conhecimento e aplicar esse sentido crítico. Bom, no livro aqui no nosso Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele tem a sua proposta moral. A proposta dele é uma proposta moral. Então, aqui no prefácio, Emmanuel diz que esse livro foi estruturado dentro das tradições do mundo espiritual. Ou seja, segundo Emmanuel, há uma tradição, os conhecimentos que passam de gerações para gerações, como é a tradição, e, segundo essas tradições, Humberto de Campos resolveu escrever esse trabalho. Muito bem. E o próprio Humberto de Campos esclarece, a título de introdução, esses fenômenos que ele pegou do mundo espiritual como tradição. Portanto, esse livro aqui, ele segue o curso da história do Brasil, está aqui. Começando lá pouco antes do Tratado de Tordesilhas e terminando na República. Segue o curso da história do Brasil e entremeia esses fatos históricos com personagens dos evangelhos, em vocabulário e terminologia próprios da Igreja Católica. Você fala em anjos, fala em tronos, que são anjos de um determinado nível celestial, enfim, uma linguagem toda ela catolicizante. E quanto a esses fatos que aqui são constantes, eu recomendo a quem puder, está esgotado, a obra de Pedro Calmon, História do Brasil, 7 volumes, livraria José Olímpio, editora. Uma grande livraria. Ali você tem todas as fontes que se encontram aqui no livro do Evangelho. Esse grande tratado sobre a história do Brasil. Bom, vamos continuar. Vamos agora, posto isso, aprender a validar os ensinamentos. Aí já é uma questão de nós temos a mente calcada na lógica e na razão, porque estamos estudando a ciência espírita, a filosofia espírita, e não romanceando coisas. Isso pode fazer parte, mas não é objeto do espiritismo. O objeto do espiritismo, o finalismo dele, é a nossa modificação moral e a aproximação nossa pela evolução progressiva de Deus. E, como Jesus diz, nos configurar a vida eterna, que a vida eterna é a vida do espírito, que o espírito jamais morre, ele vive na eternidade. E quando ele nos dá a vida eterna, nós vamos chegar a um ponto de perfeição que não vamos precisar morrer outra vez, ou algumas vezes, no nosso corpo físico, e reencarnando. Não vamos precisar modificar as coisas, porque estaremos caminhando para um outro planeta mais evoluído. Enfim, ou vivendo a vida do espírito, que é a vida eterna. Já está ele falando. Bom, vamos aqui. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que é o sentido crítico. O que constitui o controle universal dos ensinamentos dos espíritos? O que constitui? Preste atenção. Essa é a base, é a coluna mágica, mestra da pesquisa espírita e da autenticação desses ensinamentos. Primeiro, a consulta de diversos médiuns, em que um desconhece o que o outro foi perguntado. Quer dizer, cada médium, vamos perguntar quem é Deus, como Allan Kardec perguntou na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos,
E ele, ao perguntar isso, essa pergunta número 1, ele fez para 22 médios diferentes, em que cada um desses médios não sabia o que tinha sido perguntado ao outro. Havia um desconhecimento mútuo. Muito bem. Essa consulta de diversos médios, em que um desconhece o que o outro foi perguntado, chama-se randomização. Isso acontece hoje na pesquisa das vacinas, em que nós damos vacinas a um grupo piloto, em que damos a vacina que nós queremos introduzir na sociedade e damos para outro grupo vacinas que não têm nada, chamado placebo. Os pesquisadores não sabem quem foi aplicado a vacina e quem foi aplicado o placebo. Depois vão verificar os efeitos e, pelos efeitos, depois vão identificar quem recebeu a vacina e quem não recebeu. Então, isso chama-se randomização, variação dos médios, no nosso caso, do espiritismo, variação dos médios sobre o mesmo tema. Segundo, consulta de médios de diferentes centros e locais. Chama-se multicentrismo. Nós não pesquisamos só num centro, pesquisamos em diversos grupos de diversos países, no caso Allan Kardec, de diversas nações e até de diversos idiomas. Hoje, também a pesquisa referente à relação dos laboratórios, ela foi da vacina, ela foi feita com referência a centros de pesquisas existentes na... É o mesmo lugar naquele... Não, esse é outra coisa. Centro de pesquisas existentes nos Estados Unidos, centro de pesquisas na Europa, enfim, são diversos pesquisadores de diversas partes do mundo, e aqui no Brasil nós estamos também fazendo essa pesquisa, porque estão tendo voluntários para ser aplicados a vacina. Isso se chama multicentrismo. Então, Allan Kardec utilizou a randomização, diversos médios, uns sem saber o que os outros faziam, de diversos locais e origens, o multicentrismo. E, após disso, estabeleceu a concordância das respostas. Se essa concordância era realmente fechava, ele validava a resposta, e acreditava a resposta e aplicava ainda uma análise crítica a essa resposta, se realmente estava dentro dos princípios da razão. E se essa concordância não casava entre si, não havia um consenso, então a pesquisa, aí a resposta era invalidada. Portanto, nós temos que entender que o QE, Controle Universal dos Ensinamentos Espíritas, é a coluna vertebral da acreditação de qualquer trabalho espírita, seja em relação à moral, seja em relação à filosofia. Como nós dissemos, crônicas, trabalhos outros, não romances, não são objetos de validação espírita, porque são obras literárias, seja por uns espíritos, seja por médios, seja por quem for, não nos interessa. Mas quando vão tocar coisas de mais gravidade, que toca realmente a doutrina e que pode afetar a compreensão dos seus seguidores, o espiritismo tem que intervir para que isso seja legislado de acordo com os princípios de pesquisa e de validação do espiritismo. Vocês entenderam isso? Isso é o primeiro ponto. Vocês têm que gravar controle universal dos conhecimentos dos espíritos. Então, Allan Kardec diz o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, na edição do Centro Espírita Leon Denis, ano 2000, páginas 27 a 31. 1. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade. O espírito tem uma verdade relativa ao seu nível intelectual, ao seu nível moral. 2. Que o seu saber é proporcional à sua qualidade moral e que os espíritos comuns não sabem mais que os homens. Podem até saber menos que certos homens. Quer dizer, muitos espíritos sabem menos do que nós. 3. Que há entre os espíritos, assim como entre os homens, os presunçosos e os falsos sábios, que creem saber o que na realidade não sabem, aqueles que têm e que tomam as coisas como verdade. Foi o caso dos falsos sábios, ou pseudo-sábios, enfim, etc. 4. Os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados, é que são os únicos despojados de ideias e preconceitos terrenos.
São esses espíritos que vão ser acreditados. Mas esses realmente não são muito fáceis de ser acessados. Quinto, daí resulta para que tudo aquilo que está fora do ensino, preste atenção, meus alunos, que está fora do ensino exclusivamente moral das revelações que cada um pode obter, tem um caráter individual sem autenticidade. Quer dizer, cada um obtém, será a opinião daquele indivíduo. Aqui, no nosso caso, foi um trabalho literário de Humberto de Campos, que eu amo ele. Tem até as obras completas dele aqui na biblioteca, quando ele era encarnado. Não é? Mas não passa de uma opinião pessoal. Quando alguém quiser questionar vocês, diz, isso é uma opinião pessoal sua. Eu respeito você. Você quer ter opinião, pode ter opinião. Allan Kardec dizia que o homem pode ter tantas opiniões quanto quiser. Portanto, por consequência, ele pode ter tantas religiões quanto as opiniões. Desde que não faça o mal, nós respeitamos. Mas isso é uma opinião sua. Aí ele vai falar, não, mas eu escrevi isso, escreveu. Me dá a literatura que embasa isso. Me dá a referência bibliográfica. Me dá os fatos. Me dá consistência. Autentica o teu trabalho. Vê se na doutrina espírita também existe isso. Se isso já foi mencionado pelos espíritos superiores. Procura dar uma força de verdade ao seu trabalho através da pesquisa, da referência bibliográfica e dos fatos positivos. Não tem. Então, não precisa ter. Você quer escrever? Escreve. Pode escrever o que você quiser, opinião pessoal sua. É essa a posição nossa, de verdadeiramente espíritas kardecistas. Bom, o primeiro exame que se deve submeter é o da razão, quando a gente recebe um texto. Toda teoria que se apresenta em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com dados positivos que se possui, deve ser rejeitada. Então, a gente tem que colocar a coisa. A coisa é absurda. Como eu estou dizendo, nas épocas de crise, surgem assim os falsos profetas, os espíritos comunicantes, como cogumelos ao longo da estrada, como diziam na época de Jesus, aqueles que praticavam heresia, sobre a heresia. Então, são coisas absurdas. Vocês viram que a comunicação de Chico Xavier, não sei se ele falou isso, que o mundo ia acabar em 2019, que viam força extraplanetária para dar um ultimato ao mundo, porque se o mundo não mudasse, eles iam intervir. Que é isso? É um absurdo, porque vai contra a lei do progresso e evolução, uma lei divina, que as modificações são gradualizadas de acordo com a própria evolução do homem. São coisas típicas, por favor. Então, tem que colocar as coisas dentro da razão e da plausibilidade. A concordância nos ensinamentos dos espíritos é, portanto, o maior controle. Foi isso que nós vimos aqui. O consenso baseado na randomização e no multicentrismo. Mas é preciso que seja feito sob determinados critérios e condições. A menos segura é quando se pede a um médium para consultar vários espíritos sobre o assunto. Um médium só, um só. Quem tem um não tem nenhum, já diz o provérbio popular. Também não há garantia absoluta na concordância que se pode obter pelos médios de um único centro. Às vezes, um único centro, todos aqueles médios estão sofrendo de obsessão coletiva. Existe. Não existe a pandemia, que é uma infecção comunitária, existe também a obsessão comunitária, que às vezes atinge todo um centro. E Allan Kardec conclui: a única garantia séria dos ensinamentos dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações espontaneamente feitas por intermédio de um grande número de médiuns estranhos, uns aos outros em diversos lugares. Tá? Vou repetir. A única garantia séria dos ensinamentos dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações espontaneamente feitas por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e de diversos lugares. Ou seja, randomização, multicentrismo, consenso e análise crítica da razão. Eis aqui a base de estudo e de investigação sobre essas obras.
cruzamento e comparação com a teoria, conceitos e narrativas e prática espírita. Ou seja, nós vamos, no caso aqui, do Humberto de Campos, comparar alguns textos dele com a teoria, os conceitos e a narrativa dos livros espíritas, da codificação. Vê se o que ele diz aqui está lá, o que ele diz aqui é contra o que está lá, é diferente, ou o que ele diz aqui não existe lá. É como um juiz que vai dar uma sentença, ele tem que ver o Código Penal, onde houve a violação da lei ou dos artigos penais, e ali ele capitula o réu naqueles tais artigos constantes do Código Penal. Então, nós temos que capitular esses ensinamentos na jurisprudência espírita kardecista, que é constante dos livros da codificação espírita. E item C, cruzamento e comparação com o Evangelho de Jesus, que foi no caso aqui, porque nosso amado Humberto de Campos ele fala muito em Jesus e vai muito dentro dos Evangelhos. Então, vamos ver o que Jesus dizia e o que o livro diz. Questões do ponto de vista exclusivamente morais. Então, vamos comparar aqui com os Evangelhos de Jesus do ponto de vista moral. Como Allan Kardec disse, não interessa os atos cotidianos da vida de Jesus, os milagres da vida de Jesus, as predições de Jesus e os atos e as palavras de Jesus que foram cristalizadas e tomadas como dogmas para constituir os critérios de fé, os artigos de fé da Igreja. Após isso, tudo ser trabalhado, vamos fazer um exame à nossa lógica, à nossa razão. Então, toda teoria que se encontra em contradição, evidentemente com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada. Eu estou vendo o Célio aqui, ele é advogado, ele entende o que eu estou dizendo. É um juiz que quer legislar sem Código Penal ou sem Código Civil. Não é possível. É isso que está acontecendo. E a nossa jurisprudência está na doutrina espírita. Aí, Célio, boa tarde. 9. A concordância nos ensinamentos dos espíritos, e, portanto, é o maior controle. É o consensualidade. E a menos segura, como nós dissemos, é quando um único médium interroga, às vezes, um único espírito. Aí não é o problema do médium. Às vezes o médium é um bom médium, mas o espírito acha que sabe mais do que sabe. Também não há garantia absoluta na concordância que se pode obter de médiuns de um único centro. Como eu falei, existe uma coletividade que pode estar obsediada. Uma obsessão coletiva, como já falei, como a infecção também coletiva. Todos podem estar sofrendo de obsessão. Então, essa foi uma das primeiras partes que eu queria passar para vocês sobre os critérios que vocês devem ter para poder analisar os fatos espíritas. É o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que se encontra no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem no início, na parte introdutória. E, além disso, o cruzamento dos textos que vocês querem ler, se querem autenticá-los, com, eu chamo aqui, jurisprudência espírita, ou a ciência espírita, com as premissas da ciência espírita e os fatos positivos trazidos pelos espíritos. Então, mediante essa análise crítica, reflexiva e analítica, vocês vão poder realmente acreditar ou não. Não se trata de romances, não se trata de crônicas, não se trata de poesias, não se trata de validação da existência dos espíritos após a morte. Isso não interessa, porque isso já está superado pelos espiritismos. Não se trata dos fenômenos, não se trata de aparições, não se trata de materializações, não se trata de efeitos físicos, barulhos, confusões, não se trata nada disso. Se trata apenas da questão moral e da questão filosófica, porque é essa que, de fato, nos orientará no caminho da nossa própria libertação individual. Se trata, então, de uma questão pessoal nossa, do ponto de vista filosófico, moral, existencial, se nós quisermos puxar um pouco do existencialismo para cá. Então, essa a problemática do espiritismo que todos nós temos que nos ater. As obras são belíssimas. Emmanuel tem os melhores romances espíritas.
Parnaso de Além Túmulo, segundo os críticos da Academia Brasileira de Letras, ainda foi lançado, segundo é que vai cruzando as pessoas aí, melhor vocês fecharem o som aí de vocês, porque me perturba. Então, segundo esses críticos, como os contemporâneos de Humberto de Campos, Duarte Humberto de Campos, ele disse: se foi ele que escreveu Parnaso de Além Túmulo, referindo a Chico Xavier, ele deve estar sentado aqui conosco como acadêmico, tamanha a produção literária dele, tamanha beleza. Então, tudo isso é validado, vida após morte. Mas isso são fenômenos, são ondas de superfície, isso é apenas para impressionar, mas nós não queremos viver de impressões, nós queremos modificar a nossa natureza pessoal, nós queremos nos aproximar dos valores do espírito. É essa que é a proposta revolucionária do espiritismo. Bom, posto isso, vamos estudar um pouquinho o nosso Humberto de Campos, nosso amigo aqui. Eu estou vendo alunos queridos, ó, beijo aí para vocês. Vamos estudar primeiro Humberto de Campos encarnado, antes de falecer. O nome dele, Humberto de Campos Veras, cronista, contista, poeta, escritor, político. Nasceu em 25 de 10 de outubro de 1886, em Miritiba, um municípiozinho pequeno, no Maranhão, que hoje tem o nome Humberto de Campos. E faleceu em 5 de dezembro de 1934, com apenas 48 anos. 48 anos, muito novo. Aqui no Rio de Janeiro, quando era o Distrito Federal. Ele foi político, foi deputado federal por diversas legislaturas pelo Maranhão. Era um político, um deputado federal do Maranhão. A sua obra, aqui na Terra ainda, ela tem uma prevalência de contos. São 10 contos e 5 crônicas. Vamos estudar a definição literária de conto. Conto. Primeiro, vamos dar de crônica. Crônica. Não, conto. É uma narrativa curta, sintética, concisa, tudo bem compactado, voltar para um único tema. Eis aqui um conto de Chico Xavier. Boa Nova. Boa Nova teve sua publicação em 1941 e mas foi o prefácio de 1940, elas são diversos contos sobre aspectos morais legados por Jesus. Então, ele junta essa capacidade dele de contista, de centralizar essa narrativa curta e breve num assunto só um assunto, que é a moral do Evangelho. Aí ele fala da família Zebedeu, ele fala dos discípulos, ele fala do Sermão do Monte, ele vai tomando tópicos dos evangelhos e desenvolvendo em cima desses tópicos uma narrativa. Mas como os tópicos abordam a parte moral, ele faz um conjunto, uma coletânea, uma antologia de contos evangélicos aqui. A Boa Nova, uma das obras mais importantes publicadas como literatura espírita, que já vendeu, nos parece, mais de 40 milhões de exemplares. É isso mesmo. Aí, Chico. Chico destinou esses direitos, são todos hoje da fé. Boa Nova. E crônica. O que vem ser a crônica? Vocês têm uma crônica literária, tem a crônica de futebol ali, esportiva, tem a crônica política. Então, o que é a crônica? É um texto geral jornalístico, redigido de forma livre e pessoal. Quer dizer, o cronista ele desenvolve aquilo de uma forma pessoal dele. Aborda temas da atualidade do dia a dia. Então, a crônica do futebol, ela diz do jogo que vai ter hoje, o jogo do Brasileirão, e aí o cronista fala de um jogo ou de outro. Ou, fim, acontece um evento, como aí um evento trágico qualquer, cai uma ponte, cai um acidente, uma tragédia, o cronista vai e aborda aquele assunto. Então, são assuntos momentâneos do dia, momentosos do dia a dia, que abordam textos, mas também compactado e crônico e sintético. Então, é aqui uma obra clássica do Chico Xavier, Crônicas do Além Túmulo. Adoro falar
do Humberto de Campos. Essa obra aqui ela foi publicada em 1937. Né? E Humberto de Campos faleceu em 1934, né? 3 anos após. E nessa obra tem umas coisas interessantes, umas crônicas aqui. Capítulo 23, carta aberta ao prefeito, ao senhor prefeito do Rio de Janeiro. Ele comenta lá as coisas que o prefeito está fazendo de errado. Outra crônica interessante dele, o problema da longevidade. Ele comenta as pesquisas que estão sendo feitas na época para aumentar a esperança ao tempo de vida do homem. Enfim, então, esse aqui é um livro clássico de crônicas. Muito bem. Então, o nosso Humberto de Campos foi um excelente contista, um excelente cronista, um excelente poeta, também tem poesias. Enfim, ele foi um homem maravilhoso, um grande literato. Bom, entretanto, em vida, o que ele pensava sobre a espiritualidade ou a vida transcendental? Veja aqui um texto dele no livro Crônica de Além-Túmulos, que foi publicada, como nós vimos, em 1937, e que fala assim ao leitor, isso é a guisa como se fosse um depoimento dele. O que ele diz aqui em 37? Por enquanto, poucos intelectuais na Terra são suscetíveis de escrever um livro. Ele diz, um livro. Depois da morte. Poucos. Está criticando os colegas dele. Eu mesmo, em toda a bagagem da minha produção literária no mundo, nunca deixei transparecer qualquer laivo de crença nesse sentido. Quer dizer, nunca denunciou qualquer tendência à espiritualidade. Apegando-me ao resignado problema dos meus últimos tempos, quer dizer, achava que morria e nada acontecia após a morte, desalentado em face dos meus problemas do além-túmulo, não tive coragem de enfrentá-los. Olha só, ele não quis saber da morte. Dentro da sinceridade que me caracterizava, não perdi oportunidades para afirmar minhas dúvidas sobre essa vida pós-morte, expressando mesmo minha descrença acerca da sobrevivência espiritual. Desacoroçado, que é um termo lá do Amazonas, que se diz abandonado de qualquer possibilidade de viver além dos meus ossos e de minhas células doentes. Quer dizer, era ateu. E no artigo, isso foi como um depoimento que consta do livro dele, Crônicas de Além-Túmulo. No Reformador, que é uma revista produzida pela Federação Espírita Brasileira, é o número 11, de 1953, página 11, há uma nota de rodapé que diz o seguinte: Irmão X, Humberto de Campos, que depois que desencarnou, perdeu um dos X's do pseudônimo da vida material, que ele escrevia sob diversos pseudônimos. Um dele era Irmão XX. Aí ficou só como Irmão X aqui nesse texto. Isto há quase 20 anos. O título de espírita não me classificavam nas convicções. Não podia. Era demasiadamente ocupado com a terra. A fé seria apanágio, seria assim. Uma encenação das criaturas ignorantes e simples, indigna de cérebros mergulhados em maiores contestações. Situava-me entre a dúvida e a ironia. Quer dizer, um grande intelectual que criticava, às vezes, aqueles que tinham aquela fé, que era apenas uma cobertura de uma verdade inexistente. Isso são 2 depoimentos aqui, Humberto de Campos encarnado. Vamos comentar. Os depoimentos de Humberto de Campos, acima transcritos, denunciam com toda clareza, quando encarnado, ter ele sido materialista e ateu. Que pena, né? E, por via de consequência, numa primeira análise, não apresentar autoridade espiritual para ser investido em narrativa, que tenha por objeto
comprometer o destino do Brasil como herdeiro espiritual dos evangelhos no mundo e a pátria da redenção. Não dá. Humberto, meu amigo, você está aqui, eu te admiro, mas como você fez isso como crônica, eu acredito. Os outros é que deram outro sentido a isso, né? Você fez a tua obra literária, só que os outros acharam que isso tinha outros objetivos que eu acho que não eram seus. Eu estou aqui ao meu lado, você sabe que eu acho que não era seu. Era realmente o seu trabalho de escritor, na eternidade. Vamos ver agora Humberto de Campos, pós-mortem. Humberto de Campos espírito, mantendo o seu estilo, o seu gênero literário, voltado para a vida espiritual, vida espiritual que ele foi compelido a chegar. Em dezembro de 34, ele falece. Em março de 35, 3 meses após, ele escreve um artigo de um casarão de outro mundo. Em março de 36, um ano após, Palavras do Infinito. Em 37, As Crônicas do Além-Túmulo, que está aqui. E em 38, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Portanto, 4 anos após, ele escreve esse livro. Bom, vamos comentar um pouquinho do estilo literário do nosso Humberto. Apresenta o mesmo estilo literário. É um cronista. Crônicas de Além-Túmulo, Reportagens de Além-Túmulo, outro livro, Novas Mensagens, Cartas de Além-Túmulo, tudo são crônicas. E contista. Pontos e contos, contos e apólogos, contos dessa de outra vida, todos são obras já como espírito. Sobre essa forma literária, pode-se dizer que é uma das melhores é a Boa Nova, que nós vimos aqui. Boa Nova, que classifica-se como uma série de contos centrados no discurso de Evangelho de Jesus. Aqui uma série de contos no discurso evangélico na moral do Cristo. A obra em questão, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como se viu, é uma narrativa baseada em fatos da história do Brasil. Está aqui. Insere-se personagens evangélicos nessa história aqui, liderados por Jesus, ao tempo de conferir na nação brasileira uma liderança messiânica frente ao mundo. Então, nada mais é para nós do que realmente uma posição, uma narrativa que são de caráter histórico, em que se insere personagens bíblicos. Né? Bom, vamos agora fazer uma análise crítica, comparativa, do que Humberto de Campos disse aqui, referente à doutrina espírita e à Bíblia. A nossa fonte é esse livro aqui ainda, que foi publicado em 2017, da FEB. Página 13 a 18. Eu sei que vocês estão ficando cansados, mas isso aí é uma aula única. Né? Ela vai ficar lá no YouTube e vai ficar marcada. Eu nunca tive oportunidade de transmitir a vocês. Página 13 a 18, daqui do livro. Diz o seguinte: foi após essa época, no último quartel do século XIV, 1300, que o senhor desejou fazer suas visitas periódicas a fim de observar os progressos de sua doutrina e seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam uma corte maravilhosa. Não é? Ou seja, Jesus deseja visitar o Brasil, nesse texto. Anjos e tronos. O que é tronos? Tronos, eu fui pesquisar, é um dos 9 escuros dos anjos, na hierarquia celeste, que acompanham. Quer dizer, parece que a hierarquia celeste, na teologia católica, tem 9 planos. Cada plano tem um anjo. E esses tronos são os anjos do último plano, segundo eu depreendo aqui do texto pesquisado. Então, Jesus vem com uma corte. Né? Aquele homem que nasceu tão humilde na cidade de Belém, não é? Entre bichos, não é? Tão pobrezinho, família tão pobre,
pessoas tão do povo, tão juntos, de repente, vem numa corte celestial, num raio de luz, numa coisa fantástica, maravilhosa, sobrenatural. Continua o texto. Ele indaga, Jesus. Eliu, pergunta a ele, Jesus, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redação humana? Ou seja, ele pede a Jesus, a Eliu, orientá-lo sobre onde está a localização do Brasil na esfera planetária, dentro do planeta Terra. E quem era Eliu? Eliu era um doutor judeu nascido na Babilônia nos anos 180 e 200 a.C., e foi um dos que foi um fundador, de fato, da seita dos fariseus. Então, ele era o assessor de Jesus. Continua o texto. Para essa terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a fraternidade universal. Então, diz Jesus, a árvore do evangelho, supõe-se a ideologia cristã, deverá ser trazida para o Brasil. E aqui todos os povos, aprenderão com o Brasil, todos os povos do mundo, a fraternidade universal. Bem, continua o texto. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincar balizas nas possessões espanholas trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Então, nesse texto ele diz, caberá ao Brasil modelar a obra imortal do Evangelho, vai ser modelado aqui, sua geografia, a geografia brasileira, realmente se assemelha a um coração. E daí o Brasil ser esse coração, porque faz uma analogia entre o destino messiânico do Brasil com a sua própria geografia. Bem, esses são os textos que eu peguei. Não são muitos, não. Mas vamos fazer agora, eu sei que vocês vão ficando cansados, mas a gente não tem outra alternativa a não ser caminhar assim. Vamos fazer agora uma correlação com a doutrina kardecista? Vamos lá. Visitas periódicas de Jesus. Eliu, ele pergunta a Jesus, a ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário da qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Vai lá. E diz, para essa terra maravilhosa será transplantada a árvore do meu evangelho. Tudo bem. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a fraternidade universal. Então, primeiro grupo de texto. Vamos comentar um pouquinho. Por que a indagação de Jesus a Eliu sobre a localização do Brasil? Por quê? Vamos ver o que o Evangelho, o nosso Livro dos Espíritos, fala sobre isso. Livro dos Espíritos, pergunta 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corporais? Não. Ela reside neles, é um todo dentro deles. Pergunta 247. Os espíritos necessitam transportar-se para verem dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios da Terra, ocidental e oriental? Resposta. Como o espírito se transporta com rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê ao mesmo tempo e em toda a parte. Ele vê ao mesmo tempo em toda a parte. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo para vários pontos diferentes. Essa faculdade, porém, depende de sua pureza, quer dizer, sua moral. Quanto menos moralizado, depurado, tanto mais limitada é a sua visão. Apenas os espíritos superiores podem abarcar o conjunto.
Ou seja, comenta Kardec, a faculdade de ver dos espíritos é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, abarca de uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Bem, o que nós vemos é o seguinte, os espíritos, basta ele mentalizar, assim, ó, Brasil, aquilo aparece nele. Tudo que ele quer, tudo. Porque ele tem essa lucidez imensa. E Jesus, então, como espírito puro, superior, era dotado de faculdades que nós nem podemos ainda compreender. Então, a indagação é essa, né? Primeiro, né? Que indagação? Está precisando que Léo determine onde é que é o Brasil, que região. Né? B. A narrativa alcança as extremidades do ridículo, eu também acho. Desculpa. Não, do ridículo não. Comparado à doutrina, mas como literária é um belo trabalho do nosso Humberto. Ridículo ao Jesus ter que indagar a Ilírio sobre a localização geográfica do Brasil, aparentando ignorância. C. Logo ele, quando simplesmente bastava mentalizar o Brasil, que, em razão do seu extraordinário poder, do seu espírito, tudo que hoje, o passado e umas partes do futuro pode conhecer. Chama o Brasil símbolo da redenção humana. Transportar a árvore do Evangelho. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra se aprenderão a fraternidade universal, diz ele. Jesus contradiz Jesus nesse texto. Vamos ver aqui em João 4, 19 e 24. Ele tem um diálogo com a mulher samaritana. João 4, capítulo 4, versículos 19 e 24. Esse diálogo é muito bom. Os samaritanos eram uma seita dissidente dos judeus. E diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, é o monte que tem lá na Samaria, chamado Gerezim, que era o monte, é o monte que eles adoram. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar, quer dizer, lá no templo de Salomão. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando não, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, nem em Gerezim, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Ele é judeu e a mulher samaritana. Eles tinham a dissidência cultural, os judeus e os samaritanos. Então, ele dizia que vinha dos judeus, ele como judeu, em Jerusalém. Mas vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Sabe o que é isso? Vamos adorar o Pai, Deus em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores, esses que vão chegar ao Pai. Espírito e verdade. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adoração de Deus sem sítio ou local, adoração pessoal e íntima, adoração em espírito e verdade. Então, como é que vai ter algum lugar específico ou uma nação específica que vai regular essa adoração quando ser um ato do Espírito nosso que alcança a Deus? Hoje aqui nós estamos trabalhando num momento de felicidade e clamando e adorando a Deus através da verdade propostas pela nossa doutrina kardecista. Estamos juntos, eu, vocês, pelo vídeo. Tem gente que pode estar num país estrangeiro. Todos nós estamos juntos aqui, sem necessidade de fisicamente estarmos presentes, porque a própria mídia hoje nos toca e nos forma assim, como um todo, como um único ser, que é o ser coletivo, que nós estamos juntos. Que beleza! Pergunta 625. O Livro dos Espíritos.
Como pode Jesus, que representa o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou ser a mais pura expressão da sua lei, porque era animado pelo Espírito Divino, o ser mais puro dos que apareceram na Terra, cair em tamanha contradição ao dizer um país, um território físico, uma nação, ter o poder de redimir não só os que ali são seus cidadãos, mas toda a humanidade. Olha só. Isto quando em João 4, 19 e 24, ele diz que a verdadeira adoração é a adoração a Deus e Espírito. A verdadeira adoração a Deus é em Espírito e verdade. O próprio, em Lucas 17, isso aí são textos evangélicos que eu tenho que cruzar com o que o Humberto de Campos falou. Mas o Humberto de Campos não está errado, não. Eu volto a dizer que não está errado. Ele não está errado, ele fez o trabalho dele, ele escreveu uma obra, um conto, escreveu uma narrativa, investiu essa narrativa histórica do Brasil, porque, como eu falei, o que ele está aqui está na obra do Pedro Calmon, são 7 volumes, História do Brasil, está aqui, está lá antes. Ou está depois, está antes. Enfim, então, essa narrativa existe já na literatura nossa. Mas ele não fez nada errado, ele fez a narrativa. Foram as forças lá de cima, aquelas que Paulo Apóstolo fala em Efésios, se não me engano, 8, as forças trevosas que ele tema, porque ele não teme as forças nem do sangue nem da carne, dos encarnados, mas de ser. Foram essas que induziram uma comunidade que propõe a liderança do espiritismo no Brasil, uma instituição, a cavalgar esse projeto, transformando ele num grande projeto de poder. Poder, não é? No fundo, foi isso. Isso virou aqui um projeto de poder do Brasil ser a redenção do mundo e a instituição como instituição brasileira regular, por via de consequência, a redenção do mundo. Foi isso. Em Lucas 17, 20 a 21, Jesus afirma: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veem o reino de Deus como visível aparência, aqui, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pesado. O reino de Deus, Jesus, está dentro de nós. Nós temos o reino de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus. Nós vamos adorar em nós a verdade e o Espírito, porque Deus é verdade e Espírito. Essa chamada de Jesus, o reino de Deus em nós, está em nós, criou grandes problemas para a igreja. Leon Tolstói, que foi um grande escritor russo, um grande dramaturgo russo, defendeu isso num livro que ele chama O Reino de Deus está em vós. Foi excomungado, foi discriminado pela igreja ortodoxa. Mas o reino de Deus, queira ou não queira, está em nós, no nosso movimento consciencial. O próprio Espiritismo, acompanhando Jesus, afirma ser a fé a condição personalíssima, individual, e a caridade e o amor ao próximo construírem o caminho da nossa salvação. São esses realmente as premissas que nós temos que entender. A fé é nossa, cada um segue a sua própria fé e respeitamos a fé de todos os outros, desde que não proponham o prejuízo do próximo. E a caridade, nosso grande objeto de vida é servir ao próximo, através da caridade, de qualquer forma, caridade material ou caridade espiritual. Portanto, a redenção, mais uma vez, não se encontra em nenhum território ou nação, nem em outro país qualquer do mundo. Não existe isso. Isso está superado. Não existe. Continuamos agora o texto do nosso Humberto de Campos. Para essa terra bendita e maravilhosa será transplantada a árvore do meu evangelho. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a fraternidade universal. Ora, o que é o evangelho que ele quer transportar? Evangelho do grego é evangelion, e do latim evangelio.
significa boa nova. É uma doutrina de caráter religioso, evangelho, moral, tendo por base os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma doutrina. O que é a doutrina? É um corpo organizado de ideias, um conjunto de ideias, de princípios que serve de base a pode servir uma religião, no caso, o evangelho, pode ser uma doutrina política, no caso, o socialismo, pode ser uma doutrina filosófica, no caso, o cartesianismo, pode ser uma doutrina científica, no caso, o organicismo. Enfim, os evangelhos como ideia, criadas há 2000 anos, não se podem radicar em qualquer lugar físico, porque é uma ideia, é uma movimentação abstrata, é algo do nosso pensamento. Isso não pode ser colocado numa caixa, embalado numa caixa, colocado numa fita vermelha e escrito uma dedicatória e dar de presente a alguém. Isso é algo que transita no mundo das ideias e das abstrações. Considerando-se o Evangelho como ideia, podemos citar aqui o próprio Allan Kardec. Pergunta 833. Há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goza de uma liberdade absoluta? Claro que há. É o nosso pensamento. O homem goza de uma liberdade sem limites, porque ninguém pode travá-lo. O cara está preso, ele tem o pensamento dele, o imaginário dele, trafeca aonde ele quiser. Ninguém prende o pensamento. E sobre a divulgação do Evangelho, é sabido que se iniciou em Israel, sobre o Evangelho que seria transplantado, tendo por base Jerusalém, e com séculos espalhou-se por todos os continentes, através de missionários católicos, protestantes e evangélicos. Quer dizer, esse evangelho, essa ideologia, começou lá em Jerusalém e foi para o mundo todo. O próprio Jesus ordenou aos seus apóstolos a divulgação universal dos seus evangelhos. Marcos 16, 15, 20. Marcos 16, versículos 15 a 20. E disse, 15 e 20, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor. Ele mesmo mandou divulgar o evangelho para todas as nações. E a posição de Paulo nessa questão da divulgação dos evangelhos. O legado de Paulo para o mundo é enorme. Além do fato de ter levado a verdade do evangelho para o mundo conhecido na sua época, quer dizer, aquela região do Mediterrâneo, da Ásia, né, da Roma, Grécia, etc., Europa propriamente dita, também escreveu cartas, chamadas epístolas, muito importantes, hoje encontradas no Novo Testamento. Escreveu 3 epístolas. Os evangelhos não têm pátria. Estou batendo na minha cabeça aqui. Ó. Vou continuar falando. Os evangelhos não têm pátria, nem nação. São, em realidade, um patrimônio espiritual da humanidade. Não há que supor, como afirma o título do livro, o Brasil ser sua pátria. Eles são um bem imponderável que a humanidade recebeu. Atualmente, há cerca de 1,5 bilhões de católicos espalhados por todos os continentes, sem ainda considerar os demais cristãos, os batistas, luteranos, anglicanos, gregos ortodoxos, russos ortodoxos, presbiterianos, etc., etc., adventistas, etc., e vai por aí. Então, essa questão de erradicar o Brasil uma ideologia que é de patrimônio da humanidade também não se sustenta em razão que aqui foi dito. Eu vou terminar agora, espero que vocês tenham gostado, mas vou concluir. Então, vocês seguram na cadeira aí, porque o Humberto de Campos está aqui feliz da vida. Tiramos dele o peso. Esse trabalho tira de você, meu amigo Humberto, o peso
de você ser responsabilizado por narrativa de caráter ritual, uma criação literária sua, está aqui, isso ter sido levado para o objetivo de um projeto de poder político, religioso, no caso, político espírita. E foi cravado, e ninguém tem coragem de falar isso, os grandes palestrantes, porque, se falarem isso, são a semelhança das comunhões na igreja medieval e tal, que existia, e na Igreja da Santa Inquisição, são também excomungados de serem palestrantes e participarem de congressos, eventos, etc., etc., do grande espiritismo, semelhante à grande mídia, também é corrompida. Desculpem essas palavras. Vamos fazer a conclusão. Está gostando, Carol? Muito. Claro. Estou sem som. Não dorme não, não dorme não, hein? Por favor, não dorme não, tá? Vamos lá, vamos fechar. A doutrina espírita se pronuncia apenas sobre escritos, mensagens, livros, artigos de natureza altamente moral. Esse que é o objeto da doutrina espírita. Sobre sua filosofia e máximas evangélicas e bíblicas. E sobre o espiritismo prático experimental. Isso que é a postura, o Célio sabe, a jurisprudência da doutrina espírita está fixada nesse objetivo. Objetivo filosófico, moral, experimental. 2. Contos, crônicas, romances, poesias, narrativas, ensaios, prosas e outros gêneros literários não constituem âmbito de ser sua avaliação ou crítica. Não avaliamos nada disso e admiramos, inclusive, os que escrevem os romances dentro do seu estilo literário. Porém, quando indicada a sua intervenção para fins de acreditação de obra e premonição de falsas informações que virão prejudicar o pensamento da comunidade e da família espírita, ela intervém baseando-se no seu tripé. A. Aplicação da sua metodologia crítica analítica, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. B. Comparação crítica com os textos transmitidos pelos espíritos superiores, os de maior capacitação intelectual e moral, os que detêm melhores conhecimentos e sabedoria. C. Aplicação da lógica e da razão para a formação do consenso baseado na sua metodologia e na análise crítico-comparativa. Então, ela intervém, de acordo, como eu falei aqui, com essa jurisprudência. 4. O livro em questão. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pela alta gravidade de suas informações, vou apontar o Brasil como nação que centralizará os evangelhos do mundo. De alta gravidade, isso, esse depoimento. 5º, questão sem sombra de dúvida de caráter e destino messiânico configurado, concedido ao Brasil. 6. Contudo, a obra não se apoia no tripé metodológico aplicado pela doutrina espírita kardecista. 7. Pelo contrário, seu autor espiritual é renomado e notável escritor. Agora ficou meu amigo depois dessa aula de hoje. Virou meu amigo também espiritual. E literato que, quando encarnado, se declarou materialista e ateu. Nós vimos lá atrás as referências no livro Crônicas de Além Túmulo e no Reformador. B. Jamais interessou-se por coisas espíritas, a não ser a título de curiosidade por nesta observar ocorrências excêntricas e extraordinárias. Bizarras, por sinal. O despreparo espiritual do autor, ainda quando encarnado, indica não ter abraçado em encarnações passadas pensamentos ou práticas de ordem espiritual. Ele não tem uma vivência espiritual, nem vidas passadas assim, ligadas ao espiritismo. Outro item. Ao desencarnar, toma precocemente conhecimentos da vida espiritual, passando a descrevê-las em seus autênticos gêneros literários, que ele sempre defendeu,
e se conduziu as crônicas, os contos e as reportagens. Esse era o gênero literário do nosso Humberto de Campos. De toda forma, em razão da sua evolução moral, não pôde conviver com os espíritos superiores, fixando suas narrativas em que o espírito Emmanuel chamou, aí no prefácio, de tradições do mundo espiritual, pelo livro objeto. Então, tradições, religião, tradição, são coisas que passam de geração para geração, mas ele diz que é uma tradição, o Emmanuel, uma coisa muito vaga. Causa espécie que os espíritos da codificação jamais se pronunciaram sobre o destino da nação brasileira, considerado na obra, quer dizer, jamais algum espírito falou que o Brasil ia acontecer isso no Brasil. Os grandes líderes mundiais, né? Porque na codificação, quem que trabalha lá? Trabalha lá São Paulo, Paulo Apóstolo, trabalha Erasto, trabalha grandes filósofos, Sócrates, Platão, quer dizer, inteligências luminares, espíritos superiores, e trabalha, sobretudo, o espírito da verdade, que é o responsável pelo advento do espiritismo, que o espírito da verdade nada mais é do que Jesus. Jesus volta. Ele dá um texto no Evangelho e depois, em João 14, ele diz, eu voltarei. Está lá em João 14. E ele volta agora pelo espírito de verdade, sob o pseudônimo de espírito da verdade. Causa espécie que os espíritos da codificação, enfim, jamais mencionaram esse fato. E ainda sobre fatos que, segundo o autor, iniciaram-se nos anos 1300 depois de Cristo, 557 anos antes da codificação. E nada disso foi mencionado pela codificação. Faltaram, pois, ao autor condições e representatividade moral para assinar obra que determine este destino ao Brasil. Mas ele não assinou isso. Isso eu até vou dizer. Ele não era a proposta dele. Não era a proposta dele. A proposta dele é fazer um trabalho literário. Ele não tinha essa proposta. Isso ele escreveu lá e foi até envolvido lá por outros espíritos. E mesmo que outro autor mais evoluído, moralmente, intelectualmente, esse trabalho pudesse produzir esse trabalho, a lógica e o Estado, a lógica e o estudo da doutrina não aceitariam hipótese alguma que toda essa argumentação, porque ela vai em contrário, essa argumentação, a lei do progresso e evolução também vai contra a lei do progresso, que é uma lei espírita, que se processa o progresso em todos os recônditos da Terra, não é só no Brasil, em todos onde há espíritos encarnados, em todo há um homem. Ainda mais hoje, firmada esse progresso pelo avanço tecnológico nosso, que coloca o homem simultaneamente em diversos lugares do mundo, em diversas horas, em diversos tempos. Pois aqui, com a mídia hoje, com o Zoom, nós podemos estar na Austrália a uma determinada hora, lá na China a uma determinada hora, lá em cima na Escandinávia, lá embaixo na região ártica, lá do outro lado no Chile, para o lado do Pacífico, lá na Califórnia, para o lado do Pacífico. Podemos estar ao mesmo tempo em diversas regiões que têm diversos fusos horários, falando a mesma coisa. Então, não há como dizer que alguém vai deter o conhecimento. Como obra literária, senso estrito, aí sim, o texto do Humberto de Campos percorre a história do Brasil, cujos fatos podem ser pesquisados e encontrados em livros clássicos. Ver Pedro Calmon, História do Brasil, 7 volumes, José Olímpio, editora. Dando vida à história que ele narra, surgem personagens liderados por Jesus. A linguagem é cheia de vocábulos católicos, bem como os personagens assumem diálogos e atitudes bem familiares ao clero e ao sacerdócio católico. Esse linguajar é tipo de cultura jamais e em nenhum momento foi observado nos espíritos da codificação e muito menos em Allan Kardec. 9. As descrições relativamente a Jesus ferem as qualidades de conhecimento, de avanço intelectual,
descrito pelos espíritos superiores no livro dos Espíritos. É o espírito mais perfeito encarnado na Terra. Ele não precisa perguntar a Ilhéu sobre nada, e ele pergunta. Portanto, Jesus é espírito puro, não precisa periodicamente visitar o Brasil, visitas periódicas, isso não existe, como fisicamente se fosse transportar. Não precisa, em nada, indagar a Ilhéu ou a qualquer subordinado sobre qualquer coisa. Se, pela materialização pura, alcança qualquer mentalização pura, alcança qualquer lugar e recôndito de qualquer conhecimento. 10. Comparados e criticamente analisadas as palavras de Jesus, na obra constante do Evangelho, observa-se total discordância dos pontos de alcançarem o absurdo, quando a gente compara isso, quando nós vimos aqui, com algumas passagens de João e de Lucas. 11. A face do todo exposto das provas e comparações positivas apresentadas, tendo por base o determinado pela doutrina espírita kardecista, inclusive a metodologia por ela aplicada. Parece até um cara do Supremo falando. Que coisa estranha. Eu não quero ficar assim, não. Vamos voltar. Eu não quero pegar isso, não. Mas vamos lá. Conclusão. A face de todo exposto das provas e comparações positivas apresentadas, tendo por base o determinado pela doutrina espírita kardecista, inclusive a metodologia por ela aplicada, e pelos relatos dos evangelhos de Jesus, pode-se afirmar o livro não representar a verdade dos fatos. É a conclusão. E, como tal, pelos efeitos prejudiciais à boa compreensão do espiritismo e, por extensão, ao Brasil, que desta maneira, utopicamente, se vê preso a um destino de promissão e liderança espiritual relativamente ao mundo, quer dizer, prejudicar as pessoas que até hoje acreditam nisso e ficam sonhando a utopia de algum país do mundo, não é só o Brasil, não, ter alguma liderança espiritual, quando cada liderança espiritual é dada pelo cidadão individualmente, sob sua própria consciência, como diz a Bíblia e o Espiritismo. Denuncio esse livro, aí sim, que coisa incrível, hein? Parece um juiz, como teor falso, a doutrina espírita kardecista, não podendo, portanto, ser aceito como bom e acreditado pela família espírita brasileira. Tenho dito. É isso, pessoal. Tenho dito. Parece até que entrou aqui um juizão, que eu não quero nada com juizão. Então, nós terminamos a nossa aula. Eu espero que, a partir disso, vocês comecem a me acompanhar nessa metodologia espírita, no tripé da acreditação, controle universal dos ensinamentos dos espíritos, o cruzamento dos textos espíritos, dos textos com o constante no livro dos espíritos e a boa lógica e a boa argumentação para fechar esse consenso. Vamos elogiar aqui o nosso Humberto de Campos, um grande escritor, um homem famoso. Eu espero que todos que me acompanharam tirem da cabeça que Humberto de Campos escreveu absurdos. Ele não escreveu absurdos, ele escreveu uma narrativa dentro do estilo literário. Ele tinha escrito isso na Terra, quando encarnado, se fosse espírita, e ninguém falaria nada. Mas, como ele estava no mundo espiritual, consignaram a ele, pelo fato de ele ser um espírito, o poder da verdade, o que vai contra o que nós lemos aqui em Allan Kardec, que o conhecimento dos espíritos é compatível ao grau de evolução moral, e ele, não tendo sendo espírita em outras encarnações, e se declarava, inclusive, ateu materialista, nessa última, não tinha ainda conhecimentos suficientes para se pronunciar, e que realmente nenhum espírita da codificação se pronunciou sobre esse fato. Portanto, ficamos com Humberto Campos como um grande cronista, um grande romantista, um grande escritor. E que Deus nos abençoe. Eu espero ter denunciado esses fatos todos dentro do que eu penso como
honestamente como um homem espírita, né? Agradeço a presença do Humberto de Campos aqui junto de mim e dos outros espíritos que me deram a linha de pensamento e orientação para fazer esse trabalho. Mando um beijo para vocês todos, coração para vocês, um bom domingo, tranquilo, vamos caminhar. As minhas aulas lá continuam no YouTube sobre filosofia, espíritos e evangelhos. Eu parei um pouquinho, mas vai voltar às aulas. Um beijo para todos, um beijo meus amigos do Frei Luiz, meus alunos, até breve. Um beijo pessoal lá do Grupo Espíritas com Kardec. Beijos. Beijo, Beijo. Carola. Beijo, professor. Beijo para todos, hein? Beijinho. Cadê as flores? Valeu. Um beijo. As flores que estão aqui, ó. Cadê Nossas as flores, professor? Queremos Cadê as nossas flores? Oi, Carola. Oi! Cadê as nossas flores? Oi, linda. Saudade. Aqui. Sim, sim. Professor, cadê as flores? Está aqui as flores, cara. Oi, Carola. Um beijo, minha irmã. Ai, que linda. Obrigada pelas flores. Beijo, até Obrigada. breve. Hein? A aula foi Obrigado maravilhosa. pela aula, professor. Obrigado. Vamos torcer hoje, sério. Amanhã vamos torcer. Beijo. Ele é maravilhoso. Professor, estamos com saudade física de você, tá? Pois é, vamos caminhar. Beijo, estou cansado. Vou tomar um café. Beijo. Obrigada, professor.